Muito bem, estou de volta aqui ao vivo, tive um probleminha técnico. Esse é o episódio número 73 sobre ansiedade e depressão. E aí, bom, eu ia fazer um convite ao vivo aqui, mas vi que tem algo que não permite o som ficar ao vivo, tá? Então eu não consegui colocar outra pessoa ao vivo, então caiu aqui o som. Estou ao vivo neste mesmo link. Tá? Deixa eu ver aqui como é que eu faço, só para confirmar que vocês estão me vendo aí. Tô vendo que a galera tá voltando, então deu certo usar o mesmo link, tá? Bom, eu vou fazer mais testes. Depois eu faço mais testes. Não vou entrar aqui igual eu faço não vou fazer aqui como eu fazia lá no Instagram, que era só incluir, pronto. Alguma coisa aconteceu e derrubou, tá? Bom, então eu quero fazer um pedido ao George, que estava aí pronto, né, para fazer a pergunta, e o pedido ao Evandro. Por favor, digitem suas perguntas. Perguntem. Me façam as perguntas pelo texto. Eu lhe agradeço, tá? Se vocês puderem fazer as perguntas sobre ansiedade e depressão aí no texto, tá bem? E vamos seguir. A gente aqui está... Obrigado, Jorge. Obrigado pela confirmação, todos vocês, e pelo carinho aí de estar tentando fazer tudo acontecer, tá? Então, vamos lá, deixar a galera voltando. Glória, tá aí. Olha aí, o Wilma. Vamos embora. Deu certo, né? Bom, foi bom. Tá aí uma experiência boa. Bom, para vocês verem que o tema da ansiedade funciona, né? Imagine aqui, há 8 anos atrás, eu estar aqui falando com vocês ao vivo e o troço cai. Eu ficaria doido. Bom, mas isso é um problema técnico, e com problemas técnicos a gente deve resolver colocando a mão, não? Então, por favor, articulem suas perguntas, e em especial aí o Evandro, que estava pronto para entrar, e o meu amigo George, tá? Então, retomando, eu contei sobre a história, né, que a minha própria história, que é fácil de ser contada, apesar que foi muito difícil de ser vivida, que é uma história de que 40 anos eu tenho hoje. Em junho agora eu faço 41, e desde os 10 anos já experimentava ansiedade e passei por muitos medicamentos, muitos processos e tentativa de suicídio, porque essa ansiedade ela era frequente, ela era uma ansiedade crônica. Então aqui você não está aqui para ver um assunto de ansiedade do tipo assim, sei lá, vou fazer uma festa, eu estou ansioso para essa festa acontecer. Não é isso, não é esse tipo de assunto, não é esse tipo de emoção, dessa circunstância. Ele está falando de algo crônico, algo permanente, frequente, potente demais. Potente a ponto de travar, a ponto de fazer com que você não pare de pensar nisso, tá? Então, aqui tem uma pergunta do meu amigo Evandro, deixa eu colocar aqui no chat, o Evandro Cabral. E quem mais puder deixar perguntas, por favor, deixem, tá? A depressão tem vários níveis. A pergunta do Evandro Cabral. A depressão tem vários níveis? Quantos e quais são? Depressão é compreendida, para você que está chegando aqui, eu sou auditor de Dianética. Então, eu trabalho com a terapia, ou o conhecimento de Dianética, aplicado aos problemas da vida. As pessoas têm, às vezes, problemas de controle emocional. Então, tá aí. O auditor atua aí com procedimentos específicos para problemas de comportamento, de emoção, de decisão e por aí vai. Então, a pergunta é, a depressão tem vários níveis? Quantos? E quais são esses níveis? A depressão ela é um estado. A depressão não é uma emoção. A emoção é uma coisa que você quantifica mais objetivamente. Por exemplo, existe uma escala emocional em que você tem ali alegria, que você tem ali entusiasmo, que você tem ali um sentimento de conservantismo, de conservadorismo, que você vai descendo ali para o antagonismo, para a hostilidade, para a ira, e você vai chegar depois ali do ressentimento, você chega na ansiedade. E o que se considera, abaixo da ansiedade você tem medo, você tem o pesar, que é o sentimento de perda, tem apatia. O que se considera como depressão é um estado em que a pessoa está presa em uma dessas emoções negativas, que se fala negativas,
como a ira, que é a raiva constante, o sentimento, a sensação de querer hostilizar toda hora, um antagonismo, um aborrecimento frequente. Essas emoções, incluindo o pesar, o sentimento de perda, a ansiedade, essas coisas todas, quando elas são muito frequentes e a pessoa começa a não conseguir mais alcançar resultados positivos na vida, é que começa a perder. Então, um dia ela está bem, outro dia ela está mal. Um dia está bem, outro dia está mal. Às vezes é no mesmo dia. Às vezes a pessoa está bem, mas é um esforço tão grande. Parece que ela está subindo uma bicicleta. Pá. Quando chega pertinho do cume, alguém fala um negócio, uma besteira, um negócio, cai, passa, parece que o resto do dia descendo a ladeira. Ou seja, o esforço é grande para subir, para estabilizar, mas a queda parece que é vertiginosa e isso faz com que a gente sinta uma espécie de montanha-russa. Essa depressão é esse estado aí, é o que se chama depressão, não é uma emoção. Eu não uso muito o termo depressão, eu uso outros termos que são mais compreensíveis, mas utilizando o que as pessoas entendem por depressão, é basicamente um estado, uma condição em que a pessoa se encontra, em que ela está tendo dificuldade em controlar a sua vida, ela não consegue mais tomar decisões importantes, ela diz que vai fazer, não faz, ela começa a fazer, larga, ela começa a fazer, mas fica presa a esse ciclo e não finaliza. Ela se coloca em cima de uma cama, prostrada numa cama e não consegue. Ela se sente improdutiva. Emocionalmente ela não consegue mais controlar as suas emoções. As emoções determinam o que ela vai fazer, ao invés dela determinar que emoção vai sentir. Ela começa a transbordar esse mal-estar para as relações, para as conquistas, para os ganhos, para o trabalho, para a relação com o filho. O sono está o bagaço, a alimentação está de mal a pior, é um tal de coxinha, é macarrão com não sei o que, e é todo dia aquela mesma coisa, e a pessoa já está ficando, sabe, por dentro, ela já não está se sentindo bem. Bom, existem muitas formas de manifestar, eu estou tentando fazer um voo aí transversal, na maioria. Então não existe bem, Evandro, uma definição no ponto de vista de Dianética, até porque seria desnecessário, mas não existe bem definir uma depressão no nível X ou Z. O que se diz é que a pessoa realmente está numa condição em que ela perdeu muito controle, ao ponto dela estar realmente neurótica ou até psicótica, que é uma condição pior. O que eu posso te ajudar aí sobre depressão é que quanto mais a pessoa está fora de tempo presente, quanto mais ela está fora no aqui e agora, ela não está conseguindo ficar no aqui e agora, mais neurótica ela vai ficar. Ou seja, ela começa a dramatizar as emoções com mais frequência, ela começa, se ela está presa em quadros de imagens mentais, ou seja, incidentes do passado, ela está presa em incidentes de ira, tipo alguém bateu nela há muito tempo, ela apanhou muito do esposo, ou sei lá, o esposo apanhava da mulher. Isso existe, tá? Para você que duvida, isso existe e é muito frequente, tá? Ou filho ali que realmente passou poucas e boas. Bom, enfim, se ela teve problemas ali com alguém muito irado, por exemplo, ela pode estar tão fora de tempo presente, tão reestimulada, que ela vai começar a dramatizar isso, ela vai começar a brigar com as pessoas, ela pode começar a bater, do mesmo jeito que ela passou por isso lá atrás, tá? Então, se eu vou entender aqui se depressão tem níveis, essa é uma coisa difícil de realmente de estipular e desnecessária, mas com certeza dá para se perceber se uma pessoa ela está mais em tempo presente, se ela está mais num nível mais neurótico ou psicótico. Quando uma pessoa está em tempo presente, ela não tem essa variação frequente de humor. Então, um momento ela está bem, um momento está mal. Um momento está bem, um momento está mal. Ela não tem muita variação, ela é mais estável. E essa pessoa que está mais estável, ela observa mais ao meio e ela toma decisões mais otimizadas, ótimas. Decisões mais inteligentes. Qualquer pessoa de fora perceberia esse grau de inteligência, vamos dizer assim. Tá? Ela mesma se sente muito bem. Então ela é mais flexível diante dos problemas. Uma pessoa já mais neurótica, ela começa a ter medo do futuro. Ela começa a ter medo do futuro. Já a pessoa
que tá em tempo presente, ela pensa no futuro, projetando o futuro. Ela está em tempo presente, ela vive o aqui e agora, ela observa as coisas. Já a pessoa neurótica, ela tem medo do futuro. Então ela já começa a desenvolver uma ansiedade mais fixa ali, né? É um estado que se chama mais como uma depressão, um estado depressivo, um quadro depressivo. A pessoa também explosiva demais, a pessoa ressentida demais e por aí vai. Então ela certamente está fixa em alguma coisa. E essa coisa normalmente são quadros do passado, de experiências que ela viveu, e ela está com unidades de atenção presa nessas coisas. E ela está reestimulada, tem um gatilho sendo disparado, e ela está vivendo novamente isso. E aí é que começa a sentir um quadro depressivo mais intenso e ao ponto dela poder descer mais ainda para a psicose. E a psicose nada mais é do que o indivíduo que está muito fora de tempo presente, para não dizer totalmente, mas quase que totalmente, e até totalmente fora de tempo presente. E a verdade é que essa pessoa ela está completamente uma espécie de ela está vivendo como se fosse um fantoche daqueles quadros do passado. Então ela fala com você, às vezes, como se fosse como se estivesse bem, como se estivesse normal. E eu posso dizer para você que uma boa fatia da população está neurótica e uma boa parcela da população está psicótica. E aí não confunda psicose com aquela psicose cinematográfica, e que diz que é o cara que vai matar. Não é bem isso. Mas pode ser. A verdade é que muitas pessoas se passam como normais e são psicóticas. Tá? E outras pessoas que estão numa condição melhor, às vezes são vistas como loucas, porque elas quebram padrões. Mas a gente não vai falar sobre isso hoje, tá? Bom, para você que me acompanha nas lives, tá? Eu falei isso no trecho anterior que caiu. Talvez você esteja percebendo que o cenário está um pouquinho diferente. E eu estou falando aqui de Porto de Galinhas, tá? Estou falando aqui a mais ou menos 2 quadras aqui da vila. Eu estou na vila quase, bem dizer na vila. Se eu sair aqui eu vejo a vila. Bem pertinho aqui do mar. Estou feliz, cheguei aqui domingo à noite. Trabalhei, atendi online aqui a galera na segunda-feira e hoje um bom pedaço. E aqui estou com vocês, tá? E hoje essa live é para perguntas, principalmente. Quanto mais perguntas, melhor. Porque não fica uma coisa muito... Eu sou o sabichão. Não. Deixa eu ver aqui o que é que há, porque não era para ter entrado. Como é que está o áudio aí? Me confirma. Confirma como está o áudio, por favor. Tá? Vê se o áudio está legal. Porque eu tá aqui... quem me ligou é quem está nos números permitidos. Tá? Quem me ligou está nos números permitidos. Aí, quando isso acontece, a chamada entra. É uma pessoa da família. Tá me ouvindo bem aí? Tá? Beleza, obrigado. Pronto, já avisei. Então, quando é uma pessoa da família, que eu deixo aqui tocando, eu depois vou revisar isso, tá? Aí ele entra com tudo e derruba aqui, às vezes, a chamada. Beleza. Bom, então... deixa eu ver qual foram as perguntas. Eu espero que, Evandro, me confirma se está ok a resposta, se isso te ajudou, tá? Tem muitas confirmações aqui. Ansiedade é de lascar. Aqui o Josivaldo comenta. Giselda dá boa noite. Boa noite para você também. Wilma confirma que está ouvindo. Aqui o Chililique, deixa eu ver. Tá aqui o George. Tá aqui, tudo bem agora. O Edivan, obrigado pela confirmação, todos vocês. Josiane, lá no início. E aí eu desço aqui para Josilene, oi para você também. Silvia, boa noite para você, minha querida. Cláudia, boa noite. A Evandro, foi quando ele perguntou quais são os níveis de depressão. Então, eu espero que isso tenha te ajudado sobre os níveis, tá, Evandro? É o grau, o quão a pessoa está fora de tempo presente. Não tem um nome certo, tá? O que faz é com que a gente entenda que a pessoa que está numa condição crítica, ela está muito fora de tempo presente. O que ela precisa é focar em vir para tempo presente. Aliás, venham para tempo presente, tá? Então, quem vai passar aí é minha esposa. Dá um tchauzinho, Cíntia, quando passar. E Petra. Aparece Petra aí. Petrinha que bagunçou muito hoje. Aí foi dar uma voltinha na... Olha lá, Cintinha. Oi, Cintia. E Petrinha, cadê Petrinha? Ali, ó. Olha Pepe. Olha Pepe. Pé. Ali, ó.
cansada. Pronto. Então, muito bem. Obrigado, Cíntia. A Cláudia diz aqui, ó, que bom você aqui. Cláudia, o quê? Que bom que voltou. Que a depressão tem vários níveis, quais são? Sim, agora sim voltou. George, a depressão é um resultado da ansiedade ou a ansiedade vem depois da depressão? A ansiedade é um tom emocional, é uma frequência emocional, é uma emoção. Ela ocupa a posição 1.02 em uma escala que varia de menos 40 a mais 45. Então, a posição 1.02, ela está próxima do zero. Eu não vou entrar em detalhes, mas só para você entender que o 0.05 é apatia. E 1.0 é medo. 1.02 é ansiedade. 1.5 é ira. Então você está numa frequência muito ruim e desastrosa. Só que a ansiedade em si não indica a famosa que se diz depressão. Depressão é um estado. Em Dianética é chamada, o que se define mais próximo de depressão é conhecida como condição PTS. P de pato, T de tatu, S. E vem do inglês Potential Trouble Source. Quer dizer, fonte potencial de problemas. Uma pessoa que está PTS, é uma pessoa que está Potential Trouble Source, ou seja, uma fonte potencial de problemas, é alguém que está, é muito próximo aí do que se define como depressiva. A ansiedade, ela está relacionada a essa condição de depressão ou condição PTS quando uma pessoa está cronicamente presa nisso, tá, Georgia? Então, uma ansiedadezinha, sorrateira, uma coisinha que vem e volta, não. Se isso é frequente, se isso é diário, se isso vem muitas vezes, se isso está repetindo, muito intenso, aí sim é uma condição depressiva ou uma condição PTS. Mas, diga-se de passagem, a pergunta, a depressão é um resultado da ansiedade ou a ansiedade é o resultado da depressão? Nenhum nem outro. Não é que um seja resultado do outro. A ansiedade é resultado de uma condição em que a pessoa se encontra, que ela ficou muito efeito dos problemas. Ela ficou muito efeito em alguma relação que ela está. Ela não sabe estabelecer uma condição de causa. Ela não consegue controlar o seu posicionamento num relacionamento. Então, ou no relacionamento, ou ela tem feito coisas que ela não deveria estar fazendo, coisas antiéticas, né? Que, por exemplo, ela está lidando com determinadas ações que ela não gostaria que fossem feitas a ela, vai contra o código moral pessoal, e isso faz com que ela entre em crise, muitas vezes achando que vai ser descoberta. Há nuances aí que eu não quero entrar, porque isso merece um episódio só para isso. Mas não é que um venha depois do outro. Tudo pode vir acompanhado, e isso tudo é o estado em si. Tá? E uma das coisas desse estado é a emoção fixa em que a pessoa se encontra. Tá? Me confirma, George, se isso te ajudou, e se tiver mais dúvidas, completa aí, por favor, que eu vou me esforçar aqui. Tá? Cláudia, como sair de uma depressão crônica, uma vez que a pessoa não consegue buscar ajuda e está paralisada? Esse é o cerne do meu encontro com vocês hoje. Eu quero mostrar qual é o único elemento, na minha opinião, e é o que dá mais dor de cabeça nos terapeutas de Dianética, que é a única coisa que não pode estar ausente. Se essa coisa estiver presente, obrigado, Jorge, pela confirmação. Se esse elemento estiver presente numa pessoa depressiva, mesmo que ela esteja depressiva e paralisada naquele momento, se ela tiver esse elemento, eu não estou deixando para depois para prender você aqui não, é porque eu quero primeiro chegar à linha de raciocínio lá, tá? Mas você vai entender que se tiver isso, passa, ok? Se tiver isso, ela é guerreira, tá? O que define, por exemplo, uma pessoa ganhar uma guerra não é a armadura super potente, uma super blindada, quero dizer, não é uma espada de Grayskull ou sei lá, um sabre de luz lá do Star Wars. Não é nada disso. Não é o cara pensar assim, sair flutuando e sair da guerra. Não é isso que garante que uma pessoa não morre numa guerra. É o quão determinada ela está de passar
através de lutar pela sua vida. E a gente vai falar sobre isso lá no final, tá? Então, eu gostaria, Cláudia, de deixar a tua pergunta para ser respondida no contexto, já que eu já estou com isso preparado, tá? Então, Gustavo Vieira, quando a gente está em depressão, às vezes quer morrer, mas quando está com ansiedade é o contrário. A pessoa morre de medo de morrer. Exato. Veja só, depressão é um estado em que a pessoa está variando. O humor, vamos dizer assim, a emoção. E ela tem horas, e também varia o estado de ação. Tem horas que ela faz, tem horas que ela não faz. Ela quer fazer, não quer fazer, quer fazer, não quer. Ela diz que vai fazer, não faz. Ela compromete, não compromete. Eu estou com medo de fazer compromisso. Aí começa, eu vou fazer, mas depois não vou fazer. Eu estou bem, eu estou mal. Esse quente e frio, essa montanha russa, é o que define esse estado aí de depressão, que é, em Dianética, conhecido como PTS. Tá? Que é Potential Trouble Source, quer dizer fonte potencial de problemas. O nome já diz. A pessoa está fonte potencial de problemas, ou seja, a condição em que ela se encontra é fonte para problemas. Ela vai se meter em enrascada. E é uma condição, claro, controlável. Mas quando você diz, quando a gente está em depressão, eu entendi o que você quis dizer. Quando a gente sente vontade de morrer, é quando a gente está experimentando uma emoção cronicamente muito forte de apatia. A apatia é o tom da morte. É a emoção que a pessoa, se ela estiver profundamente apática, com muita força, o volume está alto, está muito tempo ali, ela vai tentar se retirar gradualmente ou rapidamente da vida. Tá? Isso às vezes não é declarado, não é claro, às vezes é. A pessoa se interessa por temas de morte, a pessoa se interessa por cadáveres, ela fala muito nisso. Às vezes, a depender do caso, ela está com um cheiro muito forte. Ela também pode estar se ferindo facilmente. Muitas vezes é aquela pessoa que é atropelada porque não olhou na hora de atravessar, é a pessoa que deixa o gás aceso, é a pessoa que facilmente toma um choque, enfim, esse tipo de coisa, se a pessoa tiver cronicamente, ela é um risco para ela e para a sociedade. E, inclusive, aquela pessoa apática cronicamente, ela pode ser um risco também na direção, no volante, tá? Então, ela pode estar ali dirigindo, ela acelera com tudo, não está nem aí, pai, bom! E quando bate, você vê logo a comunicação dela, que ela não toma responsabilidade, às vezes não está nem aí, ela fala, bati, estava andando rápido, bati. Aí a pessoa, você vai preso? Ele, tá certo, tá bom. Então ela está ali naquele estado e realmente ela não deveria estar utilizando o volante. E pelo contrário, a pessoa com ansiedade crônica, não é uma ansiedadezinha passageira, ela morre de medo de morrer. Sim, esse é um estado caracterizado, até separei aqui o termo que é muito comum, cadê? É o estado da dúvida, da incerteza, é uma sensação de talvez, de será? Então é um medo do futuro. Ele é caracterizado, a emoção de ansiedade, ela meio que deixa você com receio das coisas que vão acontecer, mas você não está completamente com medo. Você não tem um medo total, mas te remói por dentro e você começa a criar imagens não reais do futuro. Imagens pessimistas não reais do futuro. Então tem imaginação misturado com o estado do medo ali que a pessoa está experimentando. Então é uma espécie de futuro ameaçado. É um futuro ameaçado, tá? Em inglês, a palavra que se usa é um estado de maybiness, que é uma ideia assim de dúvida, de incerteza, de talvezando, como se a pessoa estivesse talvezando. Isso é a marca registrada da ansiedade. Crônica. Estou falando da crônica, tá? Espero ter ajudado aí ao Gustavo. Ozi, ansiedade está sempre associada a mal-estar, falta de ar, temor pela morte. Pode ser não somente ansiedade, existem outras emoções, Ozi, dentro dessa região do medo. Uma dessas emoções é a ansiedade, mas existem outras. Você vê ali 1.0 tem o medo, o 0.98 você tem o terror, você tem uma emoção chamada... eu vou traduzir para o português brasileiro, porque é mais fácil. Quando eu falo esse termo entorpecimento, ela é entendida como alguma coisa relativa à droga.
mas a verdade é que o entorpecimento, no português de Portugal, quer dizer paralisação. Então, existe uma emoção chamada entorpecimento, que é aquele tipo do medo que você está paralisado. Aí você pode até dizer, bom, mas isso tudo é medo. Bom, isso tudo está na frequência, na área do medo. Mas é uma emoção específica da paralisação, assim como o terror é específico, o medo puro é específico, e a ansiedade também é específica, e por aí vai. Tá? Então, a ansiedade está relacionada, sim, a algum tipo de medo de mal-estar do futuro. E uma dessas coisas pode ser uma ansiedade, um medo de alguém morrer, um parente, a própria pessoa. Pode ser ansiedade ou pode ser uma dessas outras emoções, tá, Ozzy? Josivaldo aqui de bom, foi confirmando o áudio, né? Seguindo aqui com a galera que está bem participativa hoje. Rapaz, deu certo aqui. Eu vou vir mais vezes para Porto de Galinhas, tá? Eu vou vir mais vezes para Porto de Galinhas. Porque aqui eu estou vendo que vocês estão participativos. Então eu vou dar um jeito de mudar esse cenário lá. Eu acho que meu cenário está um bagaço, né? Porque aqui vocês estão aqui, ó, com tudo, largando a língua mesmo, viu? Vai para perguntar mesmo. Aqui tá ótimo áudio, eu tô, Tony, Giselda, minha amiga Tony. Opa, Giselda, na psicologia e na psiquiatria, eles têm como níveis. Pois é, Evandro, concordo. Dentro da psicologia e da psiquiatria, existem certos parâmetros diferentes da Dianética. Eu separei no meu roteiro, aqui tá, ele está no meio aqui da rota, daqui a pouco a gente chega lá. Há uma forma de ver o que se chama por depressão, um pouco diferente da Dianética. Então, na Dianética existe por um lado, é mais simples, a forma como a gente lida com esses temas, com esses nomes, com essas nomenclaturas, e, por outro lado, os processos são muito eficientes, tá? Então, aqui eu não entro muito, por exemplo, eu não pego um código de doenças psiquiátricas da psiquiatria, um código, um livro assim grosso, com muitas páginas, centenas de páginas, em que fala sobre doenças psiquiátricas, porque eu não tenho um acordo com isso. Eu simplesmente não tenho um acordo. E não tem a ver com crença, tem a ver com técnica, com conhecimento. Eu não vejo como aquilo definitivamente ajuda a pessoa. Esses transtornos disso ou daquilo, são nomes que a pessoa coloca, rótulos, e que dificultam muito a superação da pessoa. O cara às vezes fica feliz porque encontrou um nome para o que ele tem. Mas a verdade é que ele recebeu um tag, ele recebeu uma espécie de uma etiqueta, e ele vai ficar preso a essa etiqueta se ele não for esperto. Então, no final, o que a pessoa quer não é a etiqueta. O que ela quer é uma solução para o problema. Quem gosta de etiqueta são pessoas justificativas, e ela vai morrer com essa etiqueta na testa. Isso não é bom, tá? Então, eu espero ter ajudado aí nessa parte dos nomes e níveis. A Dianética tem sim muito estudo aprofundado, para você compreender e visualmente, por exemplo, o livro que vem depois de Dianética, O Poder da Mente sobre o Corpo, tem um livro chamado Ciência da Sobrevivência. O Ciência da Sobrevivência, ele explica detalhadamente o comportamento fisioquímico estudado exatamente pelo ponto de vista médico e mente. Então é mente e do ponto de vista médico e mental. E você vai entender exatamente como esses elementos se relacionam e como identificar esses níveis nas pessoas sem precisar estar muito preso ali a essas nomenclaturas, tá? Deixa-me ver aqui, psiquiatria nível José Justino. Não sei se você falou sobre os fatores psicossomáticos da ansiedade e como controlar a preocupação com o futuro que gera ansiedade. Sim, falei um pouquinho só, tá, Justino? Que foi, por exemplo, a sudorese elevada, a pessoa começa a sentir tremores, ela tem tremores muitas vezes, varia de pessoa para pessoa. Ela tem uma dificuldade, se sente muito confusa, tem dificuldade de se concentrar, ela já está no estado de dispersão. Não é que ela fica ansiosa, ela fica dispersa. Ela está dispersa e por isso está ansiosa. É diferente. Parece ser o contrário, mas quando ela vai assumir a posição da ansiedade, a ansiedade em si já é o reflexo de como ela está. Então ela está no estado de dispersão, de descontrole, presa em quadros de imagens mentais reativos, da mente reativa, aquela parte da mente que guarda momentos desagradáveis da vida, intensos.
Então, quando uma pessoa está ansiosa, ela vai desenvolver vários sintomas. Se ela depende do quanto ela está nisso. Se ela está ali há muito tempo, tipo ela está há meses com ansiedade, anos, que era o meu caso, anos, ela vai desenvolver problemas de pele. Por exemplo, eu tinha problemas de assadura na virilha, eu tinha problemas, bolhas que apareciam pelas mãos, aftas. Eu tinha um problema de acidez no estômago, isso é muito comum, né? Que a pessoa sente ali a gastrite, desenvolve úlcera e tudo mais. Outras começam a borbulhar coisas pelas costas, né? Bolinhas pelas costas. Outras perdem o cabelo, tem seborreia, dores de cabeça, problemas nos olhos, dificuldade para enxergar. Outras ficam com vontade de vomitar, outras têm dor de barriga, outras ficam com prisão de ventre, outras têm dificuldade sentem tontura, uma espécie de náusea também ali. Bom, então são muitas mesmo, muitas, que estão aí relacionadas a essa ansiedade crônica. E quanto mais descer na escala, se isso servir de complemento, se a pessoa descer para uma apatia, aí lascou mesmo, porque aí ela vai desenvolver mais solidez no corpo. E eu faço essa pergunta sempre aqui. Você já viu uma pessoa muito para baixo, muito tristonha, muito lamentadora, está lamentando muito, sentimento de perda? Observa se essa pessoa, o corpo dela não acompanha o estado mental. Ela normalmente eventualmente ela vai exalar cheiro forte. Ela é uma pessoa com dificuldade de fazer movimentos. Ela se dói muito, é muito dolorida, se machuca com facilidade. Ela contorce, você vê que o músculo dela parece que está pronto para dar bronca. Então ela está entrevada. E a palavra que a gente usa aqui no Nordeste, pelo menos em Pernambuco, é entrevado. O sujeito está entrevado. E claro que um corpo entrevado, duro, enrijecido, você vai ter problemas de artrite, de artrose, vai desenvolver outras doenças mais intensas. Se ela tiver geneticamente uma tendência, por exemplo, para qualquer tipo de câncer, é um salto. Por quê? Porque ela baixa todas as imunidades ali e começa a ter facilmente qualquer doença genética, tá? Bom, obrigado aí pela pergunta, foi ótima essa pergunta. O Evandro aqui, Cabral, me ajudou sim. Disponha, meu irmão. Então, Osane, boa noite. Sou Osane, Moreno. Muito bem, lá de Moreno, né? Mora na área do Engenho. Eu entendi que você mora no Engenho. Não sei se Engenho é um bairro ou mora dentro do Engenho ou no Engenho. Porque eu sei que Moreno é uma região de engenhos. Aqui é uma cidade de Pernambuco, pertinho de Recife, tá? Jorge comenta, muito claro, obrigado. Disponha, meu amigo. Josivaldo, Tony, uma pessoa que sempre repudia veementemente qualquer fala relacionada à ansiedade e depressão, pode ser indício da pessoa estar nesse estado ou não tem nenhuma relação? Josivaldo, a resposta para a sua pergunta, claro que eu teria que analisar o caso mais de perto, mas se ela repudia, se ela costuma repudiar as coisas, então ela tem um nível de afinidade baixo. Ela é crítica, é uma pessoa muito crítica. E pessoas que repudiam com frequências, podem ser até hipercríticas, ela está numa condição fixa, tá? Eu não chamo de depressão, mais uma vez, mas se você for olhar uma pessoa constantemente nervosa, constantemente contrária, antagônica, é do contra, se eu fosse usar a mecânica da palavra depressão, eu diria que sim, ela está no estado depressivo. Por quê? Porque uma criatura que está vivendo um antagonismo crônico, ela está frequentemente antagônica, do contra, reclama de tudo está errado, tudo na vida dela está errado. Ok? Por quê? Porque ela vai ter problemas de relacionamento, ela vai ter problemas no trabalho, ela vai ter problemas de concentração, ela vai ter dificuldades de fazer tarefas porque ela nega demais as coisas, então ela vai ter problemas sim de alcançar resultados, bem-estar, felicidade. Então eu poderia dizer que sim, eu poderia dizer que é um indício se ela é. Você conhece alguém que é tipo um seu Lunga? É Tony antes, né? É o seu Lunga eternamente. Então veja, engraçado, né? Que eu passei tanto tempo no antagonismo que às vezes eu me pego falando como se eu fosse antagônico, mas sem raiva e sem irritação nenhuma.
Eu falo assim, mas rapaz, você não sei o quê. Aí o cara diz, você está nervoso? Eu digo, não, eu estou falando como eu sempre falei, mas eu não estou nervoso. Ou seja, tem um aspecto cultural, tem as palavras, tem a maneira de falar e tem a carga emocional. Se a criatura está sempre carregada, é porque ela está presa, ok? Ela está presa, sim, em alguma coisa aí que gera essa emoção. Tony é forte, viu? Misericórdia. Você quer dizer a forte a emoção? Se for isso, tá bem. Vamos embora, bora passar feito um trator aí por cima disso, tá? Vamos resolver a parada. Ô, Simone, oi para você também, Simone Santos. Justino, o depressivo não quer morrer. Ele visualiza a morte como uma forma de se livrar da dor e distúrbios vorazes da depressão. Na verdade, o ser, o eu, ele está distante de tudo isso. Imagine que a pessoa que está cronicamente em apatia, ela é um estado de desinteresse apenas. É um estado de não estou nem aí, sabe? Se ela tiver apática mesmo, apática. Não estou falando da depressão, porque a palavra depressão, ela pode concentrar vários tipos de emoções, inclusive muita ira, explosão, que está muito distante de ser a pessoa que se retira da vida. Porém, o organismo, a máquina, ela, quando a pessoa está depressiva, ela cronicamente apática, a máquina, o corpo, ela começa a funcionar como se fosse uma retirada da vida. Então você, Rufino, você é dentista. Então, imagine que você já deve ter visto casos, pessoas, se você for observar daqui para frente, as pessoas que estão muito para baixo, você fala com ela, ela fala, tá certo. Elas não se comunicam muito, elas não verbalizam muito, você tem que comandar tudo que ela precisa fazer, ela não tem uma espécie de vontade própria muito clara. Se você observar aí nos seus atendimentos, as pessoas que são mais apáticas, se você souber identificar isso, elas têm um mau hálito mais forte. Não estou dizendo que todas as pessoas de mau hálito têm um problema de mau hálito, de apatia, não é isso, mas pode ser outra coisa, tá? Mas elas tendem a ter um mau hálito mais intenso e elas têm problemas na recuperação de doenças ou até de procedimentos cirúrgicos. Então elas se machucam às vezes com mais frequência, não têm certos cuidados que deveria ter. Então aí está a condição. E se você observar esse descuidado, esse estado de indiferença, é a morte em si, em pequenas fatias, em pequenas parcelas. A morte, somente a finalização, não significa tudo. Porque entre a vida, estar vivo, plenamente vivo, e plenamente morto, existe toda uma série de variações. Que é a pessoa estar mais ou menos viva, está mais ou menos morta, porque ela já não vive com felicidade, ela não é alegre, ela adoece fácil, ela briga, ela se estressa, ela desiste fácil, ela pode ter um probleminha ali, facilmente se arreta e joga o controle na parede, e ela perde, ela deixa de ganhar e ela perde, tá? Simone, faça perguntas, aqui é o imã com... Ok, o Guilherme, 2 grandes amigos meus ensinaram a superar a ansiedade e a depressão com a frase: na vida tudo dá certo. Sim, tá correto. Tá? Deixa eu só ver se eu deixei. Deixa eu só ver uma coisa, se eu tinha deixado alguma pergunta aqui. Tive uma sensação de como controlar a preocupação. Justino, eu deixei uma pergunta em aberto, tá? Quando você perguntou como controlar essa preocupação com o futuro que gera essa ansiedade. Ao final, você vai entender no desfecho melhor o que é que eu quero trazer hoje aqui para solucionar esse problema. Porém, eu só quero te dizer que controlar a preocupação com o futuro que gera ansiedade é o contrário. A ansiedade ela é gerada por algum fator que vem antes, aí dispara um fator bioquímico que cria essa emoção no corpo, e essa emoção interfere nos pensamentos, e a pessoa começa, se ela tiver cronicamente ali muito tempo nisso, ela começa inclusive a pintar umas ideias muito doidas sobre o futuro. Então, se ela tentar frear a imagem do futuro, o medo do futuro, ela não resolve a ansiedade em si. Ela não deveria tentar frear, ela deve tentar resolver o problema que gera a ansiedade. Então ela não tenta resolver a ansiedade e nem tenta resolver a imagem do futuro. Ela tem que focar naquilo que gera ansiedade. Por quê? Se ela focar
em tentar frear o medo do futuro, o máximo que ela vai conseguir é ficar mais ansiosa, hipercontrolada, de um ponto que ela não pode, vai se sentir um robô, paralisada. Tecnicamente ela fica sem movimento, sem flexibilidade, né, Pepe? Pepe tá aqui. E com relação... Pepe, Pepe, agora não, viu? Chama ela aí, vá. Pronto, ela veio aqui falar comigo, depois eu falo com você, viu? Pronto. Já uma pessoa, quando ela tenta frear a ansiedade, aí é curioso, porque se você tenta frear a ansiedade como emoção e somente emoção, sem lidar com o passado, uma das formas que se tenta é através de medicamentos. E eu discordo completamente, porque esse é um poço sem fundo. Porque, veja, a pessoa está tentando frear um fator bioquímico gerado por um problema mental, um problema de pensamento, de ponto de vista, um montão de coisas. E ela vai tentar frear um sintoma. E existem complicações, quando eu tomo essas coisas, complica mais o meio de campo. Então tem que focar o meu holofote, vamos dizer assim, minha luneta tem que ser apontada um pouquinho mais para trás, tá? Bom, é assim que a gente faz em Dianet, que é pum, rápido, tá? Bom, deixa eu ver aqui. O início, blá, blá, que eu já vi isso aqui. Depressivo, blá, blá. Você pergunta, 2 grandes amigos, agora sim, Guilherme. 2 grandes amigos me ensinaram a superar a ansiedade e a depressão com a frase, na vida tudo dá certo. Essa frase é boa, porque eu uso também. Veja, a pessoa chega para mim e faz assim, Guilherme. Eu concordo com você, viu? Então, uma pessoa chega assim e faz assim, Tony, tô fazendo tudo errado. Minha vida tá tudo errado, tá uma merda a minha vida, tá dando tudo errado, não tem nada dando certo. Eu era para fazer A e fiz B. E outra coisa, tô cheio de dívida, meu negócio não dá certo, meu relacionamento tá uma droga. Eu disse, você acha que não deu certo? Eu disse, não deu certo, vê só. O seu relacionamento, como é que tá? Não, eu tava aí com minha mulher, a gente tá junto há 20 anos, aí eu dei umas escapadas, saí com outras meninas, não sei o quê. A gente tá mal, briga muito, e agora ela quer a separação. Eu digo, bom, isso dar certo. Ele disse, como assim, Tony? Você tá ficando doido, é? Quer me endoidar mais, é? Aí eu digo, não, quem quer me endoidar é você. Eu disse, por quê? Porque, veja, se você dá um passo na direção da praia, a praia tá para cá, a praia tá aqui pertinho, aqui. Se eu fosse em linha reta, tem um muro aqui, não dá. Mas se a pessoa vier aqui direto, em linha reta, não tivesse muro, e desse, sei lá, dá uns 150 metros na praia, se eu caminhar 150 metros, eu vou bater na praia. Em contrapartida, se eu me levantar agora e andar de ré aqui, eu vou cair na piscina. Ou seja, os passos que eu dou na direção de qualquer ponto de chegada, o meu sucesso é o ponto de chegada. Se eu passei a minha vida inteira sofrendo de mal-estar, de ansiedade, de medo, de raiva, ou problemas no relacionamento, problemas éticos, qual é o resultado esperado? É a perda. Só que isso é um sucesso. Sucesso, se você pegar, inclusive, eu tenho uma curiosidade, se você pegar a palavra sucesso em espanhol, não tem a ver com o nosso sucesso, quer dizer êxito. A palavra sucesso em espanhol quer dizer uma sequência. E nesse caso, eu vou tirar emprestado, só para efeito aqui lúdico, que o sucesso, o tudo dá certo, quer dizer, aquilo que eu faço ou deixo de fazer vai culminar num resultado que eu plantei. Por que isso é bom? Porque se você tomar, qualquer um de nós aqui, se a gente tomar a responsabilidade desse resultado, você resolve a maior parte dos seus problemas já aí. Porque você se coloca numa posição de responsabilidade. Por exemplo, minha vida está uma bosta, eu brigo com minha mãe, brigo com meu irmão, com meu cachorro, meu filho não quer mais saber de mim. Só que tudo isso é uma sucessão de coisas que aconteceram e que eu fiz e deixei de fazer, culminou nesse resultado. E isso é um sucesso, é uma sucessão, é um resultado. Se eu compreender dessa forma, eu vou entender que há certas sucessões que podem ser reparadas e outras que você vai ter que começar novos ciclos na sua vida. Porém, se você está na consciência de que a sua vida é feita de sucessos, então você deve melhorar a qualidade das sequências. Obrigado, Guilherme. Josivaldo, não é Porto, foi a sua dinâmica inicial.
Pois é, comecei a dinâmica já no mudo, né? Mas tá bem. Eu acho que tem alguma coisa aí diferente, tá? Que tá indo bem. Bom, a Silvia, eu tenho medo da morte. Ok, garota. Isso é basicamente uma ideia, quadros de imagens mentais. Tem alguma coisa aí que faz com que você sinta medo. Porque quando a gente está livre disso, qualquer pessoa que se livra, ela não sente medo da morte. Por exemplo, eu tinha muito medo de perder a minha mãe. Eu tinha medo de perder minha mãe pela morte. E meu pai faleceu, eu tive outras perdas, tive relacionamentos também que perdi. Eu pensava muito em morte, estava muito preso nessa emoção aí, que me dava essa ansiedade, medo da morte. Quando eu fui atrás desses momentos e fui enxergando, encontrando esses momentos, eu simplesmente resolvi o impasse. Pode ser algumas pessoas com informação sobre o que a morte é, quando elas estudam melhor o tema da morte, alguns vão para o lado da religião, outros vão para outros estudos. Quando você compreende o assunto, porque até na audição é um tema também de compreender o problema do passado ou do presente, quando você compreende melhor a morte, você não tem mais medo. Então, vamos supor que alguém diz assim, não, tem uma geladeira aqui, eu estou aqui na área da churrasqueira, né? Então, aqui tem uma geladeira bem aqui atrás. Aí alguém diz assim, não, porque a geladeira, me disseram que tem um defunto aí dentro. Aí eu digo, um defunto aqui dentro da geladeira? Meu Deus do céu. Então eu vou ficar com ansiedade. Meu Deus do céu, agora eu vou abrir essa porta, não vou. Eu tenho uma confusão. E a confusão é uma coisa baseada basicamente no mistério, uma coisa que eu não entendo. Mas no dia que eu abro a porta e vejo que não tem nada, que eu vou encontrar o quê? Tomate, vou encontrar leite, vou encontrar... Aqui não, porque aqui é do churrasco, né? Aqui vai ter água mineral, guaraná e água mineral, né? Então, quando você abre aqui, que olha, o que é que você encontra? Água mineral e gelo. Aí você diz, oxi, cadê o defunto? Não tem defunto. Então eu entendi o problema. Eu compreendi que alguém deu um dado falso, ou eu compreendia mal esse tema, e agora ele deixou de ser um problema para mim. Essa é a ideia. É a ideia por trás do medo. Mariflor, assistir frequentemente... Boa noite para você também, Mari. Assistir frequentemente filmes de terror é sinal de depressão ou influência na depressão? Ou influencia... Desculpe. Assistir frequentemente filmes de terror é sinal de depressão ou influencia na depressão? Depende do estado em que a pessoa se encontra. O meu tom emocional é muito alto e está sempre topado. Mas eu sou um clear de internet, é sacanagem também. Para você que não sabe o que é o clear é um estado mental que a pessoa pode alcançar depois de se auditar bastante e estudar dianética. É um estado de equilíbrio. Não quer dizer que eu não sinta raiva, eu sinto. Não quer dizer que eu não sinta medo, né? Se eu estiver assistindo um filme de terror, pode ser que eu sinta. Mas, de um modo geral, o medo que eu sinto é mais aquela apreensão do jogo, da trama, mas eu não me reestimulo com isso. Eu não vou dormir mal com isso. Eu não vou dormir com medo, sei lá, vai acender um fantasma, vai começar a balançar a lâmpada aqui. Não, isso não vai. Se acontecer, né, de um espírito entrar aqui, não sei o que, vagar, né, eu vou lidar em tempo presente com o problema, né? Então eu não penso nisso como uma possibilidade, vai aparecer um espírito. Então entenda que a pessoa que ela não está 100% bem, quando ela vê um filme de terror, ela tende a piorar. Aí você está correto. E há certos filmes que não são aquele terror, não é aquele suspense, e que você descobre no final e tal. Ele é mais para baixo um pouco, sabe? Ele mostra a dor em si, ele está focado na dor dos personagens, está focado no sofrimento. E esse tema aí eu acho um pouco desnecessário. Assim como também acho desnecessário a maioria dos jornais, a maioria dos programas, a TV aberta, TV fechada também. Uma boa parte disso é muito focado em coisas muito fúteis. E realmente o terror, por terror e somente terror, ele não faz muito bem, do modo geral. Para mim, eu acho que eu durmo. Hoje, antigamente eu vivia, meu negócio era sexta-feira 13, eu na adolescência, né? Meu negócio era sexta-feira 13 e Fred Krueger, certo? Aí meu pai já percebia que eu ficava meio agoniado e eu sentia medo das coisas às vezes. Bom, mas tá aí, porque estou colecionando ideias que não são muito legais.
tá? Vamos lá. Você está conectado a um assunto que não te faz bem. Por exemplo, você está vendo um filme de terror e fica mal com isso. Então não assista, certo? Se você vê, você de repente é uma pessoa mais ligada com a indústria cinematográfica, você quer ver como faz, então você vai lá e assiste. Eu sou muito ligado com como é que eles fazem isso. Então podia ser que eu coloque lá, tipo a Bruxa de Blair, né? Que eles gravaram tudo como se fosse um reality show ali ao vivo, né? A Bruxa de Blair, um filme antigo. Eu assistiria hoje pensando como é que esses caras fizeram isso dessa forma, né? Como é que eles conseguiram gravar isso como se fosse uma câmera comum. Então eu teria essa curiosidade. Mas o sangue pelo sangue, esmagar a cabeça do cara, não sei o quê. Não, isso aí não me interessa não, tá? Bom, espero ter ajudado aí. Simone, a crise começa com batimentos altos, depois baixa demais. Isso deve ser o seu caso específico, né? Eu te entendo, porque assim como o Dr. Rufino comentou, existem problemas psicossomáticos relacionados a essas emoções e, claro, uma delas é a taquicardia. Por quê? A mente controla o corpo. Então a mente, se ela estiver meio estranha, ela vai começar a produzir emoções esquisitas e disfunções físicas. Lembre que a emoção é física também. Assim como a taquicardia é um troço físico, é criado ali no corpo, né? Essa disfunção, esse desregulamento ali temporário, desregulação temporária, que você começa a bater ali o coração. Do mesmo modo, a emoção também é uma coisa física. Ela é produzida ali quimicamente, tem toda uma reação em cadeia e você sente ali a emoção. Então, a gente está focado mais em querer ajudar, eu estou focado mais na mente do indivíduo. A emoção é uma consequência, boa ou ruim, ela é uma consequência do estado que a pessoa se encontra mentalmente. Aí, é possível se curar da ansiedade com métodos alternativos como esportes ou meditação? Depende do que está acontecendo, depende da fonte, tá? De um modo geral, se a pessoa ela é cronicamente ansiosa, cronicamente é porque tem uma coisa criando aquilo o tempo todo. Normalmente, o esporte e a meditação eles vêm como um paliativo. Por quê? Porque a meditação em si, a pessoa não vem com o manual da mente instalado ali para ela ler como é que faz, como é que desfaz certas coisas. E como a gente nós hoje somos a soma de tudo que a gente vivenciou, há coisas que ficaram gravadas e conclusões que eu tomei, que estão presas lá no passado e interferem na minha vida hoje. A meditação por si, ela não consegue alcançar esses momentos. Agora, que ela é positiva, sim, se a pessoa está ali fazendo com responsabilidade, não está tentando, sei lá o quê, voltar no passado, não é positivo, não é, sozinho não é. Isso é provado em Dianética, que o rebolo é grande, e eu já pego muitos casos que tentam fazer isso, e elas depois entendem que não é bom. Por quê? Porque você vai entrar dentro de um incidente que você não confrontou na época, por isso que ficou uma conclusão ruim. Então você vai voltar de novo para o incidente que você não concluiu, que não concluiu bem, e que só é um incidente que te causa mal porque ele contém inconsciência. Toda vez que você se aproxima do incidente do passado que contém consciência, você fica inconsciente, porque você experimenta o comando, vamos dizer assim, o conteúdo que deixa você inconsciente. Então você volta lá no incidente do passado, aquela coisa ruim, e você tende a olhar e dizer, eu já vi tudo, eu já sei de tudo, mas não melhoro. Por quê? Porque não está vendo tudo. É como se eu chegasse perto de um quarto escuro e que ali tem a solução do meu problema, eu digo, eu vou sozinho, vou lá. Aí quando eu chego perto, escurece minha vista, eu digo, bom, aqui não tem nada, né? Aqui, ó, não tem nada, não estou vendo nada, tá tudo preto. Aí você volta e enxerga. Aí diz, ó, eu fui lá, não tem nada. Ele vai lá de novo. Aí o cara volta, aqui, ó, não tem nada, tá vendo? Tudo preto, não tem nada para ver. Então eu vou voltar para casa, eu estou feliz. Vou continuar fazendo isso. Voltar para os incidentes sozinhos. Só que não, né? Então, a meditação, você conhece, Ozzy, pessoas que meditam bastante. E aquelas pessoas que são muito equilibradas e muito intensas e fortes e capazes, normalmente ela não resolveu isso só com meditação. Isso eu posso te garantir. Tá? Mas é muito positivo, sim. Ok? O esporte, meu Deus do céu, deveria fazer sempre. Tá?
Há outras coisas que são até mais terapêuticas do que o esporte em si ou a meditação. Como, por exemplo, você fechar ciclos ou resolver problemas pendentes. Então eu tô com uma discussão com alguém que nunca termina, por exemplo. Estou sempre brigando com essa pessoa, sempre brigando com essa pessoa. Tentar solucionar esse problema com essa pessoa é muito mais terapêutico do que eu brigar e meditar em seguida, por exemplo. Só para você ter uma noção aí fazer uma comparação, né? Osani é minha amiga também, Tony. Oh, beleza, que bom que você trouxe aí. Seja bem-vindo, Osani. Giselda, como saber se estou com alguma crise de ansiedade ou depressão? Ultimamente vivo sem dormir à noite. A falta de sono não significa necessariamente a ansiedade crônica ou a depressão em si. Você pode ter outros fatores, inclusive físicos. Mas eu te digo que raramente uma pessoa que tem problemas de sono à noite é puramente físico. Tem alguma coisa no campo da mente ali que faz com que o físico atrapalhe também. Raramente é só físico, tá? Então, você tem que observar se isso na sua vida você está tendo dificuldades em outros campos. Dificuldade de se relacionar, problemas com o filho, problema com o pai, com mãe, com gato, cachorro e papagaio. Tem que analisar isso. Tem que analisar se você está tendo problemas de concentração, de você estar com dificuldade de se concentrar para fazer uma coisa e concluir, se você tem dificuldade, por exemplo, para estipular futuro, ações e conquistas futuras. A pessoa que está muito ansiosa ou depressiva, vamos dizer assim, ela tende, isso não é uma bitola de comparação ideal, mas ela tende a ter medo do futuro ou ter medo das coisas do presente. Então ela não consegue encarar bem as dificuldades, ela tem se sentido meio desgastada, meio sem energia. O que eu recomendo de verdade para você, Gisela, que está buscando isso, é marcar uma entrevista comigo. Eu tenho umas entrevistas gratuitas que eu faço aqui para a galera da live, tá? Então é marcar essa entrevista, tá? É falar aqui, a gente conversar e marcar, porque aí tem um teste que eu faço e indica lá o que está vendo. De cara. Bom, é um teste mais genérico, mas que já mostra aí uma boa parte desse gargalo. Se você tiver em dúvida, claro, de como atacar e quiser resolver esse problema. Tony, Simone é nossa amiga aí. Simone, seja bem-vinda. Muito bem. Osani, é no sítio, Tony. O som está perfeito. Você está no sítio. Que coisa maravilhosa. Amanhã eu volto para casa. Eu moro em Gravatá. Eu também vivo numa espécie de sítio. Tá? É como se fosse uma chácara. Então, adoro isso aí. Adoro isso aí. Isso é fantástico. Imaginar que você está aí no sítio. Vendo? Tá? Muito bem. Osani, obrigada, Claudinha, pela oportunidade de conhecer Tony. Estou feliz por ter visto isso agora, tá? A Cláudia aqui, Zani. Oi, Pepe. Pepe deve ser alguma amiga tua, né, Silvia? Boa noite, Tony. Boa noite, Catinha. Tentando assistir mesmo com as crianças aqui à tona. Isso, você sabe o significado da expressão, você já pegou a ideia, né? Passe através, né? Que vai dar certo. Josivaldo, respondendo para a Mary, algumas experiências que tenho é que muitos jovens depressivos focam em assistir esse tipo de filme. Exato. Porque assim, veja, há uma diferença muito grande, Josivaldo e Mary, de Tony pegar e assistir um filme de terror. Eu coloquei ontem aqui o Netflix rapidinho. Eu fiquei meio desinteressado, não gostei muito do filme. Mas há uma diferença de Tony no estado que eu estou assistindo e Tony há 8 anos atrás assistia. É uma diferença muito grande. Então, há certas pessoas que não podem tomar um golinho de vinho que já estão passando mal e já estão começando a ficar muito doidas. Né? Há uma diferença muito grande. Se você está bem e pode tomar um tacinho de vinho e você realmente tem um estado legal, muito, de sobra, você tem assim vapor de sobra para lidar com adversidades, então você se mete na guerra. Então, por exemplo, você vai pegar uma bicicleta e vai sair de casa. Eu moro em Gravatá, eu moro antes de Gravatá. Eu moro nas montanhas ali, né, na cadeia da Serra das Russas. Então você imagina, quando eu vou pegar a bicicletinha, eu já sei que eu vou pegar ladeira. Se eu tiver muito lascado, não estou fazendo atividade física, sem respiração, eu não vou nem tentar. Eu tenho que primeiro fazer um gradiente menor, até me acostumar, respirar melhor e subir. Se o cara está muito mal na vida, está sentindo mal, vai ver filme para baixo, aí prepara a chupeta e usa a chupetinha depois, né? Porque você vai ficar mal. O ideal é buscar conteúdo alegre, conteúdo de bem-estar, conteúdo de positivismo ou de coisas legais, porque você vai aumentar, vai acompanhar
a emoção do filme. Se você tem dúvida que você acompanha a emoção do filme, coloca um filme de comédia, sei lá, e olha para a pessoa que está do lado. Fica olhando para ela assim, ó. Fica olhando assim, ó. Para ela não perceber. Fica olhando assim, só para você ficar olhando. Ela fica assim, ó. Ela vai acompanhar o tom emocional do filme. Agora, mostra o cara lá matando um cara de gente, com machado, com não sei o que, arrancando a cabeça, comendo os cabelos do cara. Pronto, agora imagina, quando você olha para a pessoa, como é que a pessoa tá? Então veja, isso não é bom. Né? Geralmente falando, não é bom. Então, Josvaldo, responde para mim. Algumas experiências, já fico aqui, tá? Josiane, fiz todos os exames relacionados a coração. Mexe muito. Nada relacionado, eu acho que você quer dizer mexi muito, eu acho que é isso, né? Nada relacionado ao coração. Sintomas, esses eu sentia. Exato, exato. Claro que se você tem um problema ali físico, é sempre bom ir primeiro no médico, para ver se há alguma coisa física. Mas é muito comum que está relacionado ao estado que a pessoa se encontra ali. E claro, ainda bem, porque isso pode ser resolvido. Bom, obrigado, certo? Obrigado, Tony. Tô amando a live, Kátia. Isso, garota. Silvia, é Pepe. Ah, sua cachorra que passou aí com sua esposa. Pepe. Petra. Né? Petra nasceu no dia, a gente tem notícia de ser no dia 1 ou 2 de janeiro de 2019. Nasceu nas Baias dos Cavalos, lá do condomínio, lá em Gravatá. A gente soube, pegou ela e chamou de Petra, porque muitas pessoas não queriam pegar as cadelinhas, teve muita cadela, ninguém queria pegar, só queria pegar os cachorros. E ainda tinha uns 2 cachorros, a cria foi grande, e aí eu disse, não, eu vou levar essa daqui. E aí quando ela chegou em casa, eu disse, vamos pensar no nome. Bom, vai ser um nome forte, um nome de guerreira, de vencedora, Petra. Porque me lembrei da cidade de Petra, que está inteira até hoje lá na Jordânia. Lembrei também do contrário de Pedro, que tem a ver com pedra, e por aí vai. Tá? Obrigado aí pela lembrança, Silvia. Então, eu espero ter dado aqui um feedback para as perguntas até aqui. Continuem, tá? Agora eu vou dar sequência aqui também no roteiro. Bom, defini bastante, boa parte do roteiro está bem definido aqui. Né? Saber... A pergunta aqui é, somente definir a ansiedade, definir o que ansiedade é, o que depressão é, resolve o problema? Não. Dá um pouco de luz, é verdade, porque dá um pouquinho de controle, mas ele não resolve completamente, tá? Então, afinal de contas, o que é que a gente precisa fazer para superar o mal do século? Assim se falava, o mal do século é a ansiedade. Bom, eu discordo, porque há um motivo que gera ansiedade. A ansiedade é a consequência. Então, para mim, o mal do século não é a consequência. Não é a dor de cabeça. É o que gera dor de cabeça. É a fonte da dor de cabeça. É a fonte do problema. É isso aqui, para mim, o mal do século. Aquilo que está gerando as dificuldades, os transtornos, os problemas, as angústias, os excessos, as faltas das pessoas, tá? Bom, e aí eu peço aqui, isso é um pedido pessoal que eu faço, eu peço licença aqui a todos vocês, o que vocês acreditam, o que vocês fazem, se você é psicólogo, se não é, se você é psiquiatra, se não é. O fato é que eu vou pedir licença, sou eu que estou produzindo isso aqui, então eu quero apenas que você dê um dedo de confiança, confie um pouco no que eu estou dizendo e verifique por você mesmo na sua vida se isso não é real. É muito importante que os rótulos, eles não sejam dados assim tão gratuitamente. Tipo, eu coloco, diz assim, seu problema é que você tem transtorno bipolar. Seu problema é que você tem TAG. O problema é que você tem transtorno disso, daquilo, outro. Por quê? O efeito do diagnóstico, quando ele é dado por um terapeuta, ou até por um amigo, por um pai, muitas vezes, por uma mãe, por uma esposa, a uma pessoa fragilizada, ela tem quase um poder de comando. E aquela pessoa, ela pode se agarrar a essa realidade e utilizar essa realidade. Transtorno da ansiedade generalizada. TAG, TOG, TIGO, TEGO, TOG, TUG. E aí vai dizer, bom, olha aqui o que é que eu tenho. É por isso que eu faço isso. É por isso que eu sofro. É por isso que a minha vida está desse jeito. Não se agarre a essas coisas. Resolva o problema sem precisar estar agarrado com rótulos. Esse é um ponto que eu gostaria de ressaltar. E é um ponto que, claro, algumas pessoas saem da live.
como é de se perceber. Mas essa é a verdade. Poucos estão prontos para ver a verdade, porque poucos estão buscando. E o motivo dessa live tem a ver com busca. Aí o cara diz assim, Tony, afinal de contas, qual é o fator aí que você quer trazer que faria com que as pessoas começassem a resolver a ansiedade? O que há por trás do melhoramento da ansiedade e da depressão? E eu vou te dizer que o meu ponto de vista, baseado na minha vida, em tudo que eu estudo e que eu estudei, sem conflito com absolutamente nada, os pontos que eu estudei em Dianética, não há conflito, ao contrário, estão em acordo com tudo que eu estou dizendo. E os meus pacientes, todos os que melhor deram certo, que mais foram atrás, o que conseguiu ir até o fim, que conseguiu alcançar resultados, havia um fator que foi determinante e estava presente em todos eles. E esse fator chama-se decisão. É decisão de superar, de melhorar, de estar pronto para a guerra, mesmo com o pé ferido, mesmo com a cara ferida, mesmo com o braço a menos, mas estava pronto para a guerra. Então, essa decisão é o que traz a luz para a estrada que você vai percorrer a partir de hoje. Que é, eu não quero simplesmente resolver o mal-estar da ansiedade. Eu não quero simplesmente parar de chorar. Eu não quero simplesmente me levantar da cama sem sentir nada. Não é isso. Eu quero que uma mágica aconteça. O que vai dar certo para você que está buscando melhorar a ansiedade, eu não sei que técnica você vai usar, mas independente do que você vai usar, independente do que você vai ler, se você vai meditar, se você vai subir as montanhas da Rússia e vai falar lá com o xamã, se você vai não sei onde, pro disco voador, se você vai, eu sei lá o que você vai fazer, tá? Ou você vai fazer simplesmente a audição de Dianética, ou você vai estudar Dianética, só tem uma possibilidade de tudo isso dar certo. E tudo isso, toda essa possibilidade, nesse emaranhado de técnicas, é se você estiver determinada a passar através das dificuldades, das barreiras. Todos, absolutamente todos. Eu tive casos que falharam, mas não é porque a Dianética não deu certo. Pelo contrário, na minha estatística, todas as vezes que eu apliquei a técnica de Dianética funcionou. Todas, sem exceção. E eu falo com uma certeza incrível, e você sabe reconhecer uma pessoa quando não está falando a verdade. Agora, às vezes que não deram certo, às vezes que não foram em frente, é porque a pessoa estava querendo só um melhoral, ou porque elas não queriam passar através do problema. Elas queriam assim algo do tipo, Tony, tem até uma frase que eu separei no início aqui, que é assim, ó, como eu faço para mudar o pensamento da minha mulher, que ela vive brigando comigo? Como é que eu faço para mudar o meu filho? Está errado, está tudo errado. Eu já disse a ele que ele está errado. Ele está errado, está sempre errado. Está errado demais. Já dei uns tapas nele, mas não tem jeito. Não tem como a gente mudar um sentimento interno através da mudança do comportamento ali. Isso é impossível. Não é possível. Eu não estou dizendo que seu filho pode ter um problema, não estou dizendo que seu esposo esteja dando algum trabalho aí na relação, sei lá o quê. Mas a verdade é que o seu ponto de vista é o que está deixando você mal. Em primeiro lugar. Se você tiver um ponto de vista mais suave e souber como lidar com o problema, esse problema se resolverá. Ponto. Mas se você tiver mal, você vai sucumbir. Então, quando eu digo que, Tony, o que eu faço para mudar o pensamento do meu esposo, da minha esposa, da minha mulher, gato, cachorro, papagaio? Eu digo, você não deveria, o ponto é esse, você não deveria mudar ninguém. Você tem que mudar a si. E isso significa estar pronto para passar através. E pronto para passar através eu vou aplicar a técnica A, B, C. Vou fazer a acupuntura, tá certo. Faça. Aí faz um pouquinho, para, não deu certo. Aí eu vou fazer a audição de Dianética. Agora eu vou fazer mentalização de não sei o quê. Agora eu vou entrar no disco voador da Xuxa. Aí é pau, né? Aí você está ocupando demais todo mundo, acha que o problema é só pagar. Não é. Se trata de você estar ocupando a vida de todo mundo e você não está se ocupando de resolver o problema. Só quer que os outros melhorem você. Isso é impossível. Isso é impossível. Ninguém pode mudar ninguém.
Não existe isso, tá? Então, eu peço que você foque, se você está aí lascado nessa ansiedade, passando mal, adoecendo, existe um preço para você continuar nesse estado, esperando que o mundo melhore, e esperando que o problema desapareça, né? O que vai acontecer se você continuar assim é que seu problema vai piorar e você nada vai resolver, e você vai iniciar uma técnica, vai se frustrar, e vai começar outra, e vai se frustrar. Então a melhor coisa que você pode fazer é tomar uma decisão de melhorar e pagar o preço por isso. E pagar o preço por isso é não se satisfazer por qualquer melhorinha vagabunda. Melhorou um dedinho de nada, tá bom. Não, caramba. Pá! Você tem que acordar para Jesus, entendeu? Você tem que fazer mais. Você tem que ser extraordinário. Se você tem um problema de ansiedade que está lhe destruindo, você pode ser a melhor pessoa nisso. Você pode ser uma fortaleza nesse tema. Porque eu não falava em público, mas nem que me pagasse. Certo? E eu falava para todo mundo, eu estou nervoso. Eu subia no palco e dizia, eu estou nervoso. Eu passei um mês, eu dizia, quando eu falava de empreendedorismo, na época que eu atuava só com TI, com tecnologia da informação, eu subia lá na frente, porque as pessoas diziam, você articula bem uma ideia, Tony, mas na hora de falar você não fala. Aí eu disse, foda-se, eu vou entrar então. Aí eu entrava lá quase chorando. Aí e agora? O que eu falo? Aí, Tony, agora eu vou falar aqui, vou apresentar, não sei o que lá, fulano de tal, que é isso, que é aquilo outro. Tony, apresente-se. Eita, vinha aquela lança, mas pum, no meio assim da cabeça. Aí eu dizia, ó, bom, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que eu estou muito nervoso, eu estou me tremendo aqui. Eu tinha que começar desse jeito, porque era a forma de eu confrontar o problema. Aí eu saí. E isso me perseguiu muito tempo. Eu só resolvi porque eu continuei. Eu não fiquei satisfeito. No primeiro processo, por exemplo, que eu fiz de Dianética, que eu fiquei muito calmo, eu tinha uma ansiedade horrível, e com menos de 25 horas eu quase que matei a ansiedade crônica, quase que completa. Eu cheguei em casa com um estado de graça. Mas eu não tinha resolvido com 25 horas o medo de falar em público. Então como é que eu resolvi? Fui atrás de estudar os assuntos relacionados à comunicação. E por que uma pessoa tem bloqueio de comunicação? Por que ela tem um problema de achar que vai ser criticada? Por que ela vai achar blá 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 blá? Por que ela tem medo? Nisso eu estudava e me auditava. Estudava e me auditava. E eu tinha que me auditar onde? Em São Paulo, fora do país. Ainda bem que você que é daqui do Nordeste sabe que eu estou aqui. Porque antes não tinha ninguém. Eu espero que tenha mais, em breve. Então, entenda que você tem que passar através e só parar quando alcançar o resultado. Se você ficar prostrado numa cama, me perdoe a honestidade. Se você achar que eu estou dando um tapa na sua cara, então é um tapa na cara mesmo, certo? Se você ficar deitado numa cama, dando trabalho à sua mãe, entenda que você está dando trabalho à sua mãe. E a sua vida vai pro brejo. Você não vai alcançar nada. Seu emprego vai ser uma merda. O seu relacionamento vai ser uma bosta. Você vai perder o seu relacionamento. Seu filho, acorde. Porque você é especial. Somente se fizer algo para ser especial. E isso por si já seria terapêutico. Esse acordar, não da ansiedade, não da depressão, não da tristeza, não do medo. Não é que você vai resolver isso assim. Mas se você tomar uma decisão de melhorar e lasque-se tudo, eu vou melhorar. Isso por si já é muito terapêutico, porque há uma decisão no meio de uma confusão. Há uma decisão no meio de uma incerteza. E se você está no mar de incertezas e põe um polvilho ali de decisão, já não existe tanta incerteza. E a incerteza é uma das causas principais da ansiedade. É uma situação de, e agora? O que vai ser? Eu não sei sobre isso. Ou eu não sei falar sobre isso. Como vai ser aquilo? Então você começa a jogar a luz decidindo o que você é, como vai ser, o que vai fazer e o que terá. Certo? Isso já é 95%, na minha opinião, do sucesso. Não estou dizendo que é 95% da liberdade dessa dor, dessa ansiedade, desse medo, dessa raiva, dessa explosão, dessa depressão. Não é que a decisão vai livrar isso tudo.
mas será 95% de sucesso, porque os 5% é apenas técnica. Ok? Porque eu já vi pessoas fazendo, mais uma vez, procedimentos estrombólicos, coisas assim de outro mundo. Mas não vai para frente, porque não há decisão. Fica só sentada lá esperando alguém fazer alguma coisa. Ou fala aqui, faz um negócio assim, pai, eu fico aqui só esperando. Efeito, fica só efeito aqui. Cara, por favor, certo? Bom, então, para você combater a ansiedade e a depressão, você vai precisar se equipar, né, como um guerreiro, uma guerreira. E basicamente o que você precisa é estar disposto a melhorar quem você é. Então, tem uma pessoa que eu estou muito fã dela, e ela chegou para mim recentemente. Esse ano eu recebi algumas pessoas que vieram em busca de melhorar a fibromialgia. Eu recebo muitos casos de fibromialgia. Então a pessoa chega para mim e diz assim, eu quero resolver minha fibromialgia. Eu digo, tá bom. Mas eu vou te contar uma coisa, se você vier com o objetivo de resolver só a dor física, é melhor você ir para o médico. Não, mas eu já fui no médico. Eu digo, então, o que é que você quer? Eu quero resolver a fibromialgia porque eu sei que meu problema começa na mente. Eu digo, você está correto, há uma grande chance sim, viu? Quase todos os casos que eu vejo de fibromialgia tem relação com isso mesmo. A menos que tenha alguém jogando ácido em cima da pessoa ou dando surra de pauleta. Certo? Entendeu onde eu quis chegar? Agora veja, a pessoa está com fibromialgia e procura um auditor de Dianética para melhorar a fibromialgia, tem uma disparidade ainda. Não é possível. Porque o problema que alcançou a pessoa, o problema que a pessoa vive, que está gerando a fibromialgia, esse problema só pode ser alcançado se ela decidir se tornar mais capaz e melhor. Se for focar em dor, ela está focando somente em dor. O que ela vai encontrar é mais dor. O caminho de saída é o caminho que passa através. É passar através da dor para encontrar a fonte da dor. E assim vale para tudo. Então você tem que estar determinado a melhorar quem você é, não somente querer resolver a dor. Eu quero melhorar, quero salvar meu casamento. Eu estou aqui para salvar meu casamento. Minha mulher está indo embora. Eu estou aqui porque meu filho está fumando maconha. Eu não aguento mais. Mas você está aqui para melhorar quem você é ou para o seu filho parar de fumar maconha? Não, eu quero que meu filho pare de fumar maconha. Eu digo, cadê ele? Não, porque minha mulher e tal, ela me pegou e me viu tirando foto de outra mulher e não sei o que, e viu a mulher. Eu disse, mas como eu posso ajudá-la? Ela não está aqui, eu tenho que ajudar você, criatura. Vamos começar a melhorar quem você é, a sua ética. Se você está fazendo essas coisas, isso está levando a problemas, então a gente tem que resolver isso. Ah, eu não tenho tempo para isso não. Eu digo, então saia da minha frente, que tem outra aí para passar. Tá? Não é bem isso, né? Eu estou falando aqui como uma dramatização para você entender, tá? Mas estar disposto a melhorar quem você é a chave principal. Segundo, para você superar problemas de ansiedade e depressão, compreenda de uma vez por todas e ponto final. Você vai ter que saber como a mente funciona. Ou é isso, ou prepare-se para você ser refém de psiquiatra a vida inteira, ou ficar o tempo todo pulando em terapeuta em terapeuta. Vai querer viver a vida toda querendo seguir só guru, guru, guru? Não, você tem que aprender. Você é guru, você é seu guru. Você tem que olhar dentro de você, recordar o que você é. Você tem, dentro de você, do seu eu, tem coisas incríveis. E essas coisas podem ser controladas e melhoradas. Específicas. Não é só ficar aqui. Não! Você precisa focar nos elementos que farão você ser mais forte, decidido, capaz, com afinidade mais elevada, que vão melhorar o seu nível de realidade, de acordo com a vida. A sua comunicação precisa crescer, o seu nível de causatividade crescer, sua certeza crescer, sua atividade deve crescer, seu nível de estabilidade, de estar em tempo presente precisa crescer. São esses elementos que a gente ajusta. Ok? Então, primeiro, estar disposto a melhorar quem você é. Segundo, saber como a mente funciona. Terceiro, resolver seu problema. Porque quando você sabe como a mente funciona, você vai olhar assim, caramba, agora eu sei o que eu preciso fazer, agora eu entendi por que eu cheguei a esse estado. Então eu vou ter que fazer A, B e C, passo a passo. Por exemplo, o Dr. Rufino está aqui, é dentista. Então o Dr. Rufino
ele sabe que tem um passo a passo para resolver um problema. Aí o cara diz assim, bom, eu só não quero sentir dor. Aí digo, mas o cara tem um hábito de não escovar o dente, sei lá, o cara tem um hábito de viver com a boca suja, imunda, né? E comendo doce, um bocado de coisa, e mastigando milho de pipoca para quebrar os dentes, né? Comendo bombom, quebrando gelo no dente. Aí o cara chega lá e diz assim, meu amigo, é o seguinte, você reclama que você chega aqui a cada 2 meses com problema no seu dente. Mas você tem que primeiro melhorar a sua cultura de higiene e de como utilizar essa boquinha aí essa sua boquinha aí, certo? Porque a sua boquinha tá um desastre, a boquinha de cemitério. É fedorenta, feia e o bagaço, tá o bagaço na sua boca. Como é que eu faço? Bom, aprenda primeiro a manter sua boca em ordem, porque aí você vai ter menos problemas com dor. Não se trata somente de resolver a dor, mas a fonte da dor, tá certo? Bom, e aí eu deixo para você a ideia de que o ponto de vista que você tem sobre a vida é o seu principal vilão, é o que lhe deixa mais ansioso e depressivo, em todos os casos. E alguém pode chegar para mim, Tony, meu ponto de vista que me deixa depressivo? Sim. Sim, tá certo? Aí o cara diz, mas eu não me vejo assim com ponto de vista errado, não. Todo mundo é que está errado, na minha opinião. E eu não aguento mais ninguém. Eu digo, bom, então, estamos falando da mesma coisa, né? Se está todo mundo errado e você certo, estamos falando de um ponto de vista. Se você quiser continuar assim, então eu não posso fazer nada por você. Certo? A ideia é que o ponto de vista, ele deve ser flexível e você deve ter conhecimento sobre o ponto de vista das pessoas e aumentar a sua afinidade pelo que os outros são. Senão, você está lascado, vai viver preso num buraco, aproveitar que está na pandemia para treinar, né? E se enclausurar logo de vez. E nunca mais sair de casa. Morrer de inanição, certo? Então, talvez, deixa eu ver aqui, eu quero saltar aqui um pedaço. Bom, essa é a minha opinião sobre como eu vejo a ansiedade, tá? É como eu trato e isso é rápido. Ou seja, assim, Tony, mas isso aí dá certo? Bom, tudo que eu trago aqui para você é baseado em prática, em resultado. Eu não sei com o que você está acostumado. Eu não gosto muito, eu gosto da teoria quando ela me traz prática e resultado. Se a teoria ela fica muito divagando e não me coloca nada de resultado real aqui, palpável, no universo físico, não produz movimento, mudança, câmbio, alteração, melhoramento, superação, então para mim é blá blá blá. Eu não estou disposto muito a isso, não é por impaciência, é porque eu estou ocupado com o que melhora. O que eu trago aqui para vocês é baseado em resultados. A Dianética funciona. A terapia de Dianética vai funcionar. Os estudos, os livros que tem lá, é só falar comigo, Tony, eu quero ver um livro, eu indico. Quer falar comigo no privado? Fala comigo, eu lhe dou uma entrevista, fala comigo. Aí vai ter um tempinho, não é muito longo, mas é o suficiente para fazer esse levantamento. Eu posso indicar, às vezes, uma leitura. Ó, lê isso aqui, vê esse vídeo, material até gratuito. Precisa entender o que você tem, né? Não vou sair mandando qualquer coisa, porque é um mundo. Dianética é um mundo. Não adianta chegar aqui e dizer, estude tudo de uma vez. O cara vai ficar sufocado com tanta informação. É entender o problema e atacar o problema com a informação correta para aquele problema. E não imaginar que Dianética é uma mágica, a varinha de condão, certo? Tipo assim, sabe? Como se fosse aquela varinha lá do Harry Potter, né? Vai, aí para aqui voando e digo, Dianética, vem cá. Pum. Aí sai aquelas estrelinhas. Não é assim. Não morra tentando mais assim, tá certo? Você vai morrer na praia de novo, tá certo? Não vai resolver a ansiedade e esse tipo de coisa é desvio. Você está desviando da solução. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que é que vocês deixaram aqui? O que é que vocês estão aqui aprontando aqui no chat, né? Caramba, como vocês estão participativos. Obrigado, gente. Esse é o padrão. Vamos combinar isso agora. Tá certo? Vamos combinar. Obrigado, viu? Deixa eu ver aqui. Meu Deus do céu, quanta coisa legal. Deixa eu ver. Obrigado, certo? Obrigado, viu? Tô aqui tomando a live. Obrigado, Cátia. Acho que você já tinha falado. É forte. Que aulão, é forte, Cláudia. Que aulão. Parabéns, Tony. Obrigado, Cláudia. Obrigado pela participação. É demais, demais. João Edson, você tá no Paraná, né? Que eu tô sabendo.
Eu sou um que a Dianética mudou minha vida, Joedson, meu irmão Joedson, obrigado por estar aí, obrigado, que felicidade, cara, ver você aqui. Eu espero que você esteja muito bem. Você é um forte, tá aí na luta, né? Foi aí enfrentar a vida e recomeçar tudo. É guerreiro, esse é do meu. A Kátia que diz, eita, Tony arretado, a resposta que eu queria saber você já respondeu. Eu fico querendo mudar meu filho, que ele melhore sempre e não vejo resultado, mas que preciso mudar também. Decisão, fantástico, isso. Prepare-se só com esse pensamento, ele só por si já é terapêutico, então prepare-se para sentir mudanças no ambiente. Só com isso, só com isso. Que dirá se você for mais em frente, tá? Kátia, incrível que quando assisto sua live eu dou uma levantada na minha autoestima. Ordem, é isso. É porque a vida da gente às vezes realmente pode estar um pouco bagunçada, isso significa que a gente tem confusão em alguns setores. O meu intuito nas lives é produzir ordem, é criar dados, trazer dados, compartilhar dados que possam ser utilizados na prática e você resolver problemas simples, sem precisar, claro, ir pela força, ou pela discussão, ou pela angústia, ou seja lá o que for. Ver, Kátia, vontade de vencer, correr atrás, tendo recaídas, natural. A recaída é bem-vinda, pense assim, tá bem, é o estado que eu estou. Só que a recaída não tem nada a ver com a minha superação. A recaída é parte do trajeto e eu também aprendo. Não estou dizendo que eu tenho que cair para aprender, mas eu aprendo também com os padrões dos obstáculos. Aprendo demais. Caramba, eu estou aqui contando sobre como foi minha vida. Você pensa que eu não entendo como pessoalmente, eu entendo quando a pessoa está numa ansiedade horrível, tem vontade de morrer, está sendo abandonado por alguém que ama, porque não deu certo até aí. Eu tenho essa massa, eu tenho esse entendimento. Então foi ruim demais aquilo. Mas eu decidi em algum momento ser muito forte. Eu decidi que seria uma fortaleza. Eu não sabia como. Eu só sabia que eu ia encontrar alguma coisa que ia me ajudar. E o que eu precisava era de conhecimento e técnica. Só. E aí eu estou trazendo para vocês aqui. Tapa na cara, uma maravilha, cara. É bom demais, né? Esses tapinhas na cara ajudam, na verdade. Eu gosto, tá? Você gosta de levar tapa na cara? Sim. Esse tipo de tapinha adoro. Tá? Eu sou viciado nesse tapinha na cara, tá certo? Se eu tenho um vício, tá aí um vício. Jorge Pestana, live rica em estímulos positivos. Ô, meu amigo, que bom, que bom. Decisão é tudo, liberta. A decisão liberta. Claro, você é esperta demais. A decisão liberta. Não leve para o lado religioso, para você que usa muito o tema, Jesus liberta, ou alguma coisa assim. Não, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de outra coisa. O eu precisa utilizar o livre-arbítrio. Se for por esse caminho, eu vou por esse caminho. Eu tenho que exercitar a minha capacidade de fazer coisas, de decidir coisas. Então, a minha decisão liberta o meu caminho. Agora, você pode estar pedindo a Jesus que lhe ajude o tempo todo e você não faz nada. Aí você tem um caminho travado por você mesmo. Você está vivo, com capacidade, mas não sai do canto. Aí é pau, né? Eu fosse Jesus e dizia, não vou libertar você não. Vá você sozinho, seu preguiçoso. Tá certo? Porque foi isso que eu fiz. E eu consegui. Eu disse assim, teve uma época que eu dizia, Deus me leve. Deus me mate logo, que eu não estou aguentando mais. E outra vez eu dizia, Deus me ajude. Eu acho que contei isso para alguém aqui recentemente. Deus, me leve, eu quero morrer. Se Deus está me ouvindo, me mate logo. Eu não aguento mais essa ansiedade, essa agonia. Aí depois eu dizia, Deus me ajude, Deus me ajude. Acho que Deus pensava, mas rapaz, se decida, rapaz. Que danado é isso? Um dia você quer morrer, outro dia quer... Né? Se decida. Então a saída é a decisão. Alzi, show de live. Obrigado, Alzi. Josivaldo, é isso aí, Cláudia França. Acorda, criatura. Pá, né? A Cláudia França, como criar um escudo diante de pessoas com esses sintomas? Ignora. Cara, que pergunta extraordinária, Osani. Extraordinária, adorei isso aqui. Não. Se você ignorar as pessoas que têm comportamentos assim, só ignorar, você vai piorar. Se você também for lá bater de frente, você vai piorar. Se você tentar evitar isso, tentar fazer de conta que não está acontecendo, você vai piorar. Sempre que você não confrontar o problema, vai piorar. Se você tem uma pessoa que está vivenciando isso e você está mal com isso, tem que ver que você também poderia melhorar. Se você melhorar, equilibra mais o ambiente.
Se a pessoa que você está convivendo está mal demais e você está preocupada com ela, deveria pedir para ela falar comigo. Ou é isso, ou você buscar algum material que eu possa indicar e ela lê. Mas, Tony, não tem outra forma de fazer? Eu digo só se for por obra de varinha de condão. E eu não tenho essa solução aqui. Eu não acredito nela. Infelizmente, a pessoa que está muito mal tende a ficar pior. E a pessoa que está bem tende a ficar melhor. Essa é uma característica do organismo. Tem a ver com o tom emocional. Se a pessoa estiver muito baixo, ela tenta buscar retirada da vida. Se ela está muito alta, ela tenta a buscar o prazer infinito, que é a sobrevivência máxima, ou a eternidade, seja lá como for, tá certo? Então, como criar um escudo? Bom, o conhecimento gera um escudo. Eu tenho um programa específico chamado o Resolvendo Altos e Baixos, que eu faço muito, eu aplico muito ele no início, que é para lidar com pessoas que estão... A pessoa está mal porque está lidando com alguém que está mal, que está ansioso e depressivo. Isso está minando o meu estado. Se você está buscando, se você é a pessoa que está sendo afetada pelo outro, não espere o outro. Você melhora. E nesse programa, quando você melhora, o outro melhora muito, às vezes completamente. Às vezes completamente. Por quê? Às vezes nessa relação, as engrenagens já estão desgastadas e viciadas, né? Ou seja, estão funcionando dentro do mesmo contexto, uma com a outra, relacionada com a outra. Se um melhorar, vai impulsionar a engrenagem do outro para melhorar. Porque vai deixar de trabalhar forçado, vai deixar de haver problemas e vai começar a mudar e afrouxar mais essa angústia, esse mal-estar, esse atropelo que está tendo com o outro. Então, se você estiver precisando de auxílio, é só dar um oi aqui, ou em off. Eu quero saber mais aí sobre esse programa, eu faço a entrevista, eu não cobro, e aí a gente fala sobre como é que isso se dá, tá? Mas há outras saídas em Dianética, há muitas, a leitura, há coisas que você pode fazer. Não fiquem com isso dentro de vocês. Não fiquem. A ansiedade é cara demais. Ela faz com que você se endivide, ela faz com que você perca controle na sua vida de relacionamento, ela faz com que você perca seus objetivos. A ansiedade, já disse, medo do futuro. Ela destrói a construção do futuro. É muito caro. É muito oneroso. Eu não ficaria com isso. Eu não ficaria. Eu no estado que eu estou e vendo quem está chegando através dos processos, cara, pare de esperar e pare de pedir. Faça. Tá certo? Para todos, estou falando para todos, tá? O Gustavo Vieira. Macapá hoje está em Porto de Galinhas. Tony, muitas pessoas... Cara, eu estou com a bateria descarregando, eu não acredito. Resolveu. Então, Macapá hoje está em Porto de Galinhas. Tony, muitas pessoas desesperadas em busca de alívio para suas dores emocionais acabam procurando métodos que podem agravar mais ainda a situação delas. Explica o que a hipnose, por exemplo, pode fazer com a cabeça de uma pessoa, em sua opinião, ajuda ou agrava na recuperação dessa pessoa. A hipnose foi uma das técnicas estudadas no início, antes de a Dianética existir. Então foi estudada a Dianética, assim como foi estudado os princípios ativos da química que é utilizada na indústria psiquiátrica. Na verdade foram pesquisadas muitas coisas, culturas inteiras, a cultura asiática, procedimentos utilizados até dentro de certos rituais religiosos, né, que a pessoa está ali, fala com alguém e se sente esvaziada. Tudo isso foi estudado para entender o que é que funcionava. E daí nasceram os processos aí de Dianética. A base de Dianética é com a compreensão do que é a mente analítica e a mente reativa. A mente reativa é a área da mente, a gente chama de mente reativa, mas não é bem uma mente, é porque parece uma mente. Então a mente reativa é onde estão gravadas as memórias de dor física e dor emocional. O que acontece é que essa mente reativa é o inferno particular de todos nós. Cada um de nós tem lá a mente reativa, que é o que cria a maior parte dos problemas da humanidade, das pessoas, como elas vivem em constante perrengue consigo mesmas, essa ansiedade sem explicação, essas explosões, raiva, inconsistências no bem-estar e por aí vai. O fato é que a mente reativa, ela tem
vamos dizer assim, memórias que são gravadas e elas ficam ocultas da mente analítica. A mente analítica é essa que você está usando para me entender. Então, a mente analítica é consciência pura. A mente reativa, ela está escondida, ela está gravada e ocultada. Então, você não acessa. O único problema, a ideia por trás vamos dizer assim, da hipnose é até boa, mas ela tem um problema na concepção, que é quando se faz, se gravam ali as sugestões, esses incidentes, essas coisas que estão sendo gravadas, as sugestões, os comandos, que está se encapsulando alguma coisa, o que está se fazendo ali, o terapeuta está tentando influenciar a pessoa, é que se a pessoa está num tom emocional muito baixa, por exemplo, ela está ali cronicamente ansiosa, em ansiedade, em medo, o pesar, até irada, mas irada é menos um pouco, mas ela está apática, por exemplo, tudo que o terapeuta está falando está gravando dentro da mente reativa. Então essa mente reativa, que é o problema de todos nós, ela tem que ser esvaziada e não enchida, preenchida. E o problema da hipnose é que quando se colocam essas informações lá, esses dados, e se capsula tudo ali, que tem muita sugestão de outra pessoa, um dos problemas, eu não podia listar aqui vários porque não é o foco, mas acho que posso ajudar, pelo menos com essa ideia. Um dos problemas é que a pessoa, existe um tema em genética chamado valência. Valência, a grosso modo, seria identidade. A gente fica na valência de várias pessoas que a gente viveu, que a gente conviveu. Por exemplo, o pai que batia muito, a gente muitas vezes fica na valência dele. Pode ver que às vezes a criança que apanhou muito tende a querer ser brava e às vezes até bater. Nesse momento, provavelmente, ela está dramatizando a valência do pai. Quando a pessoa entra em sessões de hipnose, e que faz muita, hipnose profunda, por exemplo, se for química, pior ainda, a pessoa fica na valência, no mínimo, do terapeuta. E pode ficar na valência de outras pessoas que estiveram presentes da sessão, caso aconteça. Então, se o terapeuta, por exemplo, falar coisas durante a sessão, pior ainda, falar outras coisas que não sejam só o comando. E o comando em si já é muito ruim, porque retira a luz da vida da pessoa. Ela não resolve por si mesma. Ela precisa de alguém dizendo a ela o que ela tem que ser, o que ela tem que fazer, o que ela tem que ter para ser melhor. Então, quando eu recebo um caso de hipnose, dependendo do caso, dependendo da situação, para você ter uma ideia, eu preciso desfazer a hipnose. Lamento, mas essa é a verdade. Eu já passei por hipnose. Eu tive que desfazer o conteúdo dessas sessões, tá? Porque não me fizeram bem. O que salva a sua condição verdadeiramente é a sua determinação por si mesmo, é a autodeterminação. Se eu estou sendo determinado por outro, não vai dar certo por muito tempo, tá? Pode aliviar, mas isso não será bom a longo prazo. A Cláudia aqui tá rindo, né? Dilaine, cheguei, boa noite, Dilaine. Seja bem-vinda, minha querida. Joedson, Dianética funcionou para mim e com certeza funcionará para qualquer pessoa agora, para quem verdadeiramente quer. Sim, a primeira coisa que eu pergunto quando alguém diz, eu tenho um marido que está mal demais, o cara está trancado dentro do quarto, não sai mais, perdeu o emprego, está desempregado. Aí diz, bom, vamos ver isso aí, porque o desemprego não é para ser assim. Ah, mas é porque a pandemia desempregou muita gente. Eu digo, tá bom. Pode ser que realmente influenciou, mas ele não deveria estar parado sem trabalho. Tem alguma coisa freando ele. Não, mas é a pandemia. Não diga que é a pandemia, porque não é. Se você disser que é a pandemia, ele disser também, pronto, lascou tudo. Aí vai ter que esperar a vacina para poder voltar e mesmo assim vai ver que não foi. Porque vai continuar desempregado, tá certo? O que está criando é outra coisa. E aí, mas eu quero que você ajude ele. Eu digo, ele quer ser ajudado? Eu pergunto isso. Ele quer ser ajudado? Quer. Então, me dê o contato dele que eu falo com ele, ou peça para ele entrar em contato comigo. Pronto. Aí eu vejo que a pessoa quer. Se a pessoa se sentar na minha frente, está ali porque alguém mandou, varinha de condão, eu não faço venda de varinha de condão. Eu vendo o serviço. Varinha de condão não. Tá? Concordo com você, Joel. Josvaldo, sobre os resultados, passei 23 anos seguindo orientações médicas e tomando drogas psiquiátricas. Conheci a Dianética em junho de 2020 e não tomo mais drogas e estou em outro nível. Meu garoto. Evandro, esse é meu terapeuta. Meu amigo Evandro, obrigado por estar aí. Obrigado por estar aí. E obrigado por comunicar.
Silvia Rodrigues, a Dianética me tirou do fundo do poço. Obrigada, Tony. Isso, garota, vai mais. Vai mais. Tem mais aí. Continua, continua, garota. Você é muito especial. Silvia, você é muito especial. Eu gosto demais de você, cara. Você não tem noção. Wilma, top, top, top das galáxias. Isso. Do universo. Tá certo? O universo inteiro. Evandro, devo primeiramente a Deus e até o meu irmão Joedson. Concordo com você. Concordo totalmente com você, Evandro. Cláudia, conheci a Dianética há um mês e já me livrei dos medicamentos. Só gratidão. Toma aqui meu like. Toma aqui meu like, tá? Mari Flor, obrigado, Antônio. Você me respondeu à altura com a conotação de Josivaldo. Você é ótimo. E você também é demais. Você se comunicou muito bem. O tempo todo esteve aqui em comunicação e isso demonstra uma sanidade extraordinária. As pessoas que estão dispostas a se comunicar e falam. Estou dizendo que você que não falou não está. Mas quando a pessoa está tentando comunicar, ela está colocando no universo aquilo que ela quer. Ela quer superar às vezes quer piorar, não é verdade? Mas comunique. Para você que está aí, comunique. Comunique, que essa é a saída. Essa é uma grande saída. Wilma, Tony, você é guerreiro? Então agora somos 2 aqui, ou mais de 2. Tem um bocado aqui. Obrigado, viu, Wilma? Kátia, muito feliz pelos meninos estarem quietos aqui, eu amando e assistindo. Eu também estou. Por você estar aí até agora. Normalmente você não consegue, né? Parabéns aí. Poxa, gostei. Decisão liberta. 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 Experimenta. Experimenta. Toma uma decisão. Uma só. Bem forte. Uma só. Hora de dormir, hora de acordar, o que vai comer, com quem vai se relacionar, o relacionamento está uma aposta, toma uma decisão. Ou vai resolver, ou fica ou não vai, mas não pode ficar nesse lenga-lenga. Vai lá e toma uma decisão. Você vai ver, você vai voltar aqui e vai comentar. Vocês. Usa essa frase em minha vida. Isso eu já uso. Então vão ser 2 usando, né? Vamos ser 2. Cláudia, usa, Kátia, rindo aqui. Tony Joelson, Tony, te amo, a Dianética, e você mudou minha vida. Quando falo desse cara, é impossível não encher os olhos de lágrima. Só eu sei onde estava e a Dianética, e esse cara mudou o rumo da minha vida. Quem ama você sou eu. Eu te amo, cara. Tá? Eu amo vocês todos, na verdade. Tá certo? Você, Joedson, é o amor da minha vida. E aqui Josiane também, e Josilene também, Cádia também, Evandro, você é o amor da minha vida também. Cadê mais? Cadê mais? Chega, chega. Eu sei que aqui tem a Jadeilda, amor da minha vida, tá certo? Todo mundo aqui, todos vocês, tá? Vocês, de verdade, a minha afinidade por vocês é muito elevada. Giselda, Osane, cadê? Josiane, Josivaldo, um beijo, Josivaldo, um beijo, ó, um beijo na bochecha, viu? Você é demais. Josivaldo, eu sou seu fã, cara, tá certo? Amém, amém aqui, saudade demais também, eu agradeço a Deus, a Joés, por estar junto com a minha família. Isso, me enche de orgulho isso aí, hein? Você sabe da minha decisão, Tony. Irei depor minha vitória. E eu vou estar aqui sendo conduzido aí na sua estrada. A sua estrada é você que trilha. Eu apenas oriento como utilizar as ferramentas melhor. Só por um instante. Por um instante. Depois eu me retiro e você vai só. E vai com tudo, tá? Tenho total certeza disso. Se eu tenho uma certeza, tá aí. Vai dar certo. O Evandro Paz, amigo, saudade também, Joedson. Eu agradeço a Deus, família, saudade demais, amém. Ok, aqui embaixo tem um comentário. Tony, você foi um anjo da minha vida e hoje eu me sinto outra pessoa melhor. Então já somos 2 anjos, tá certo? Que você também é um anjo, viu? Somos 2 agora, 2. Daqui a pouco eu vou mostrar minhas asas aqui, tá certo? Sair voando. Porque nós somos isso aí, capacidade pura. George, gratidão por tudo. Te amamos, Tony. Então aqui a live do amor, tá certo? Tinha que mudar esse nome. Não é live da ansiedade e da depressão, não. É a live do amor e da conquista. Gente, muito obrigado. Algum tema que vocês gostariam que eu falasse no próximo encontro? Eu gosto de fazer essa pergunta aqui para engajar mais e ver o que a gente pode trabalhar. Tem algum tema que vocês sentem falta? Tanto no sentido do trabalho, como no sentido de relacionamento, como no sentido próprio pessoal, como no sentido do bem-estar pessoal. Talvez relacionamento com amigos, talvez com a família, de repente aí você falta projetos, não sei, alguma coisa no campo aí da conquista, do bem-estar. Gostaria muito de saber o que vocês gostariam, que tema vocês gostariam que eu trabalhasse aqui no próximo encontro. Se vocês não me derem muitas ideias, claro, eu vou selecionar uma e vou trabalhar, tá? Mas algum outro tema aí me fala, tá?
para você, enquanto vocês estão aí digitando, que vocês vão ver, tem um atrasozinho aqui na comunicação, saiba que eu estou dedicando aqui para vocês, eu estou à disposição para fazer as entrevistas. A entrevista é uma espécie de consulta, é online, eu posso fazer online. Normalmente era feito presencial, né, na pandemia, antes da pandemia. E o que é essa entrevista? Eu converso, eu tenho um padrão em que eu converso com a pessoa, faço várias perguntas, ela vai falar sobre algumas coisas que ela está passando. A gente fala aqui através do WhatsApp, pode ser uma ligação, pode ser um WhatsApp, e eu vou pedindo para me dizer o que está acontecendo, e a pessoa vai falando, e eu vou identificando aonde é que está o problema. A gente faz isso muito rapidamente, é possível identificar ali o que está mal, e provavelmente eu vou passar algum teste, não é certeza. E aí depois tem um novo encontro em que eu falo sobre qual é a saída que eu indico para essa pessoa. Se for você, então seja bem-vindo, seja bem-vinda, basta falar comigo aqui em off, ou sinalizar aqui no chat, que de hoje para amanhã eu dou um alô e já agendo. Rápido assim. Não fica com isso aí dentro não, tá? Não continua com o mal-estar que você está sentindo. Se você está com problemas com alguém que está ansioso, lembre-se que você é quem está aqui. Então, se eu blindar você, você consegue ajudar essa pessoa melhor do que sozinho, sozinha. Tá? Conte comigo. Não sou guru de ninguém, mas pode ter certeza que eu conheço as ferramentas e eu, como auditor de Dianética, posso fazer muito. Até à distância já consigo fazer muito por você. Sozinho você não está, sozinha não está. Mas é necessário fazer alguma coisa, dar um passo à frente. Então, dê um passo à frente. Já dizia aqui o Chico Sainz, eu gosto demais dessa frase dele. Um passo à frente e você não estará mais no mesmo lugar. E é isso que eu desejo a você, que dê passos. Mas nesse momento, dê só um. Fale comigo. Digo, Tony, eu quero conversar. Oi, Tony, sobre a entrevista. Fala comigo. Estou aqui para isso, tá? Vamos ver aqui os temas. Deixa eu ver aqui. Aqui o... ter indicado Pestana. Obrigado, Jorge, por ter indicado o Tony. Opa, gratidão por tudo. Te amamos, Tony. É isso aí. Gustavo, não foi nada fácil sair de Macapá e ir para Recife fazer um tratamento com esse querido Mãos. Eu acho que é irmão, né? Valeu cada segundo. Mas valeu cada segundo, isso? Valeu cada segundo, Tony. Oi. Você é sensacional, gosto de você pra caramba, gratidão, gratidão, gratidão. Tomei medicamentos por muitos, muitos anos e depois de ter tentado suicídio por várias vezes, mas hoje eu estou livre. Você é o autor disso, Guga. Você só precisava colocar as ideias no lugar, só. Foi a minha única contribuição. Claro que a técnica é muito inteligente, eu sou bom no que faço, mas se você não tivesse determinado, eu suei frio quando você me disse isso, porque eu queria ter certeza que você estava decidido. Eu só precisava da decisão. Com a decisão, o resto era fácil. É igual subir num trilho polido, um trem e sair deslizando. E você é isso. Parabéns por essa conquista, tá? Você trilhou isso, tá? Então, Cátia é por amor, você é por amor. Gratidão, Tony, boa noite. Amo você, Jorge Pestana. Eita, danado. Tema, como sair da inércia. O Guga Vieira. Então, como sair da inércia, esse é bom. Como sair da inércia. O Josiane pergunta, esse vídeo vai ficar gravado? Eu estou fazendo de tudo para estimular que vocês se comuniquem bem aqui. Então, eu tinha dito que não ia deixar. Mas vamos fazer o seguinte, como eu estou vendo vocês aqui muito participativo, eu vou deixar para vocês convidarem mais pessoas. Pode ser? Eu tinha decidido não deixar, mas não é sacanagem não, é porque eu estou querendo essa participação aqui. E teve. Então, vou deixar. Porque eu vejo que está dando certo a participação, vocês estão interagindo. Então, vou deixar assim, tá? Esse aqui eu vou deixar. Porque quando eu deixo, a ideia é que quando eu deixo às vezes gravado, a pessoa não vai ver depois. Tá bem, isso é ótimo. Mas eu quero muito falar com você aqui. Eu quero que você fale, eu quero interação, eu quero comunicar, eu quero estar perto de você. Tá? Eu não quero ser mais uma pessoa falando ali do outro lado, não. Edilaine Bezerra, exatamente sobre conquistas, planos e objetivos. Boa noite. Kátia falou sobre objetivos, planos, o tema. Josiane Germano, minha xará, ele falou que não ficará gravada. Foi, realmente, não, eu estava determinado aqui. Mas agora que você está perguntando, eu pensei, puxa vida, como foi incrível essa participação, né? Será que eu preciso voltar mais vezes em Porto? Não.
Não, eu vou para Gravatar. Amanhã eu estou em Gravatar, tá? Então, se continuarem desse jeito, a gente vai fazendo assim, tá? Ozi, perfeito tema, como... Pulou aqui, não. Como liberar perdão, ok? Muito bom esse tema. Obrigado a Josiane Germano Xará. Kátia, agora eu preciso sair. Parabéns pela live. Abraço a todos, tá bem? Parabéns a todos nós. Tá, vamos então trabalhar com o tema dos objetivos, planos. E isso vai estar relacionado também com o que o Guga falou, sair dessa inércia. Eu vou bolar algo aqui para ajudar vocês, tá bom? Esse tema aí é um tema também de Dianética. Planos, objetivos, metas e propósitos. Tá bom? Gente, estou à disposição. Obrigado por tudo, obrigado pela participação. Avisa para a galera para assistir aqui essa live. Ok? Um abraço. Boa noite para vocês. Um bom restinho aí de feriado. Até logo. Até a próxima terça, 19 horas.